porque é muito engraçado, as pessoas acham que para ter sucesso precisa começar gigante, né? Está começando mais um Personal Cast. Começamos mais um Personal Cast, o podcast para você, personal, que deseja alavancar muito mais sua carreira, trazendo temas como finanças, com temas técnicos. E hoje eu tô aqui, gente, com Jonato Prestes. Se você é da educação física e não conhece essa pessoa incrível, você tá perdendo muito conteúdo. Jonato, muito obrigada por estar aqui com a gente. Primeiramente, quero te agradecer por ter reservado um tempo para estar aqui com a gente, para falar com o público que precisa bastante do teu conhecimento. E pode falar aí, dar umas... Bem-vindo aí pra galera. Bom, primeiro agradecer, Flávia, por você ter confiado aí no meu trabalho, para me chamar para fazer esse bate-papo. Acho que é extremamente importante o que você está fazendo, divulgar a educação física de uma maneira mais séria, correta, né? Trazendo assuntos que podem ajudar o profissional na sua atuação. E aí, bom dia para todo mundo, boa tarde, boa noite, porque depois isso vai ficar gravado, né? Então, seja lá o horário que você for assistir, já receba os 3. Opa! Professor, primeiro de tudo, eu sempre gosto de fazer essa pergunta. Quem é o Jonato Prestes? Assim, na realidade, da onde o Jonato veio, sabe? Como que o Jonato virou essa máquina maravilhosa de conhecimento também, de atuação na nossa área forte, sabe? Eu sou um garoto do interior do Paraná, nasci numa cidade chamada Cascavel. A cidade que hoje já é uma cidade de médio para grande porte no Paraná, mas é uma cidade do interior. Então, eu sou um cara que eu sou capial do mato. Então, meu pai e minha mãe também. Meu pai praticamente começou lá, quando a cidade começou, não tinha nada, não tinha prédio, não tinha casa. E eu sou de uma cidade dessa característica, totalmente interiorana. Uau. E fiz a minha graduação em Educação Física na Universidade Estadual de Maringá, que fica ali cerca de 300 quilômetros de Cascavel. Uau! E assim, como é que foi sua trajetória, na realidade, na educação física? Você tem doutorado, tem mestrado também, né, professor? E assim, como que foi todo esse processo, sabe? Como que foi criado... Na realidade, eu acredito que seja até uma marca, Jonato Prestes, sabe? Por todo o legado que você já trouxe pra gente mesmo. Eu acho que o meu incentivo inicial era que meu pai, quando eu tinha cerca de 4, 5 anos, ele me levava para os campos de serragem, né? Era um campus de terra, nos bairros lá de Cascavel, aqueles bairros bem pobres, com serragem por cima, não tinha grama, eles jogavam em cima da serragem. E eu ia lá com meu pai nos domingos assistir ele jogar futebol. Então, eu acho que isso foi me incentivando a gostar do esporte. Depois, a minha irmã também se formou em educação física, ela foi técnica, para quem não sabe, da seleção paranaense, da seleção brasileira, ela foi auxiliar técnica. Então, assim, tudo aquilo me incentivou bastante a fazer educação física. Para quem não sabe, eu também tenho um irmão também formado em educação física. Gente, a família toda. 10 anos mais novo do que eu. É o único da família que está aqui em Brasília. Então, acho que o grande incentivo veio sempre do meu pai, que sempre gostou muito de esporte. Até hoje, ele tem um projeto com crianças carentes lá no Paraná, que ele continua ajudando, né? E eu fiz o meu mestrado em Piracicaba, na Unimep, o doutorado na Universidade Federal de São Carlos, e fiz o meu pós-doutorado fora do Brasil, na Western Kentucky University. Então, acho que, na verdade, de primeira mão, eu não tinha isso exatamente planejado. O que aconteceu foi que a prática mudou a minha cabeça. Eu sempre pensei em ser dono de academia e em ser personal. Basicamente, eu fiz a graduação para isso. Então, todos os cursos que eu fui fazer, eu fazia voltado para a área de academia e personal. Basicamente, a ver com o podcast. Quando eu comecei a atuar na prática, eu comecei a ver que tinha um monte de coisa que acontecia que eu não sabia resolver. Ou pior, que eu não tinha certeza do que fazer para ajudar naquele problema. É verdade. Isso começou a me incomodar demais e eu pensei que eu não conseguiria viver a minha vida daquele jeito, mesmo tendo um bom salário, sendo dono do meu estúdio, morando na casa dos meus pais. Eu falei, eu não consigo isso. Ou seja, com a vida praticamente feita, eu não consegui tolerar aquela situação de falta de informação, de não saber o que fazer. E aí que veio a ideia de fazer o mestrado, né? Quando eu coloquei essa ideia de fazer o mestrado na cabeça, aí a minha chave virou. Eu coloquei na minha cabeça que eu só ia parar quando eu conseguisse entrar no mestrado. E aí eu fui prestando prova até receber a oportunidade lá na Unimep com a professora Cláudia. E foi assim. Então, quando eu saí de Cascavel para Piracicaba, que é uma cidade do interior de São Paulo, eu mudei totalmente a minha cabeça. Eu coloquei na minha cabeça que eu ia estudar até não querer mais. E aí eu não tinha mais aquele cansaço exagerado da rotina de atendimento para poder estudar. Porque eu, particularmente, quando tinha um estúdio,
me sobrava da meio-dia até 2 da tarde para estudar, eu ia estudar, eu dormia em cima do livro. Uau. Não tinha jeito, de tão cansado que eu ficava, que é normal, né, para quem atende personal. É verdade. E assim, professor, é uma área, é uma parte muito séria da nossa profissão, que é, na realidade, essa falta de conhecimento dos profissionais, né? Essa falta de conhecimento técnico, assim, o personal tem muitas vezes que ele não sabe, assim, 80% do que ele está fazendo. E não busca essa capacitação, né? E o que você acha sobre isso? Porque, às vezes, assim, o personal, ele reclama, mas ele não se capacita. Então, o que você acha? O que você pensa disso? Eu acho que hoje a gente tem um mix. Você tem profissionais de educação física de extremo sucesso que estão fazendo consultoria com equipes de marketing digital e estão aprendendo a mexer com marketing digital. Só que, ao mesmo tempo, existe um marketing digital que ele é como se fosse um tubarão branco dentro do mar. Você tem que comer todas as pessoas ao seu lado ou próximos a você, ou você tem que mostrar que elas não servem para nada para você conseguir a atenção delas. Que é um tipo de marketing que eu sei que funciona, mas eu não consigo. Uau. Eu tive uma educação dos meus pais que ela nunca vai me permitir chegar numa tela, olhar para uma pessoa e falar assim, tá vendo? Você não sabe nada disso, por isso que você tem que me seguir. E hoje a educação física, ela vive muito esse marketing que eu chamo que praticamente um tubarão branco. Ele tem que ser o cara, ninguém pode ser o predador dele, é o predador dos mares. E é o tipo de marketing que eu particularmente, apesar de saber que funciona, eu não consigo fazer. Então tem muita gente com esse estilo de marketing, fazendo seu próprio curso digital, que hoje qualquer equipe de marketing te procura, vem cá, eu vou fazer você ganhar 10 mil por mês, 20 mil por mês. Você vai fazer o seu produto digital, nós vamos gravar ele, nós vamos vender. Hoje até minha avó, que já é falecida, ela sabe que a principal estratégia é essa. E todo mundo que está ganhando grana na nossa área está fazendo isso. Bem, não tenho nada contra, só que particularmente não é o tipo de atuação que eu quero. Eu quero continuar ministrando os cursos, presencialmente também, quero continuar tocando os alunos, dando um abraço, tirando foto e fazendo as coisas do jeito que eu acho que tem que fazer, independente de uma equipe que vai querer me falar o que fazer. Pra mim sempre deu certo sem ninguém querendo me mandar muito o que era pra fazer. Eu sempre tive meu estilo, né? Por exemplo, minha família, ninguém fala palavrão, só eu. Então eu tô lá dando palestra, eu falo um monte de palavrão e às vezes eu até falo pra pessoa, ó, me desculpa, é o meu jeito. Então ninguém ficou me ensinando, ó, fala isso em tal hora pra você conseguir. Foi do coração. Quando você faz as coisas de verdade, como se você realmente... Aquilo não é forçado. Quando eu falo qualquer palavrão, ninguém, nem quem é religioso ou tudo mais, fica chateado, aproveitando que nós estamos aqui na igreja, né? Não fica chateado porque sabe que é o meu jeito, que eu não estou fazendo por mal, que não está sendo pejorativo. Sim. Então, acho que deu muito certo para mim, primeiro, porque eu sempre acreditei, sou filho de trabalhadores, braçais, né? Mãe costureira e pai gráfico. Então, acho que eu sempre acreditei que o trabalho duro ia dar certo. Uau. E ser mais original. Não ficar muito querendo, posiciona assim, faz assado, você coloca no seu Instagram isso e isso, por isso que vai dar certo. Às vezes as pessoas perguntam assim, você já comprou seguidor? Eu falei, não, nunca comprei seguidor. Tanto é que eu sou um dos caras que começou o Instagram mais tarde. Eu sempre fui contrário. Pra você ter uma ideia, eu vivi a época do, como é que era? Orkut? Orkut. Eu não tive. Não tive Orkut. E quando entrou o Facebook já tinha anos. Você já tinha caras da educação física que faziam miséria no Facebook, depois no Instagram, e eu entrei muito depois. Então, na verdade, eu sou bem atrasado em relação a isso. Gente, olha que ele tem muito seguidor mesmo. Talvez por isso que perguntem, né? Porque a facilidade em comprar seguidor também. A era digital é como você falou, é muito boa, a informação chega muito mais rápido, mas você tem que saber garimpar conteúdo de verdade, né, professor? Tem que saber ali, ver quem é que tá só fazendo aquele marketing barato e aquela pessoa que realmente tá querendo transformar. E uma coisa muito bacana que você falou foi a questão da paixão. De você ser apaixonado por aquilo que você faz, de você ter uma paixão por aquilo que você faz. Eu acho que isso muda tudo. Quando você é apaixonado pelo que você faz, você consegue resultados inesperados, né? Sem dúvida. Eu acho que tem uma frase que é uma frase célebre, que é o significado da motricidade humana. Claro que não é a minha área, mas para você definir motricidade humana é muito difícil, né? O ser humano se movimenta em direção à sua autossuperação com intencionalidade. Uau. É muito difícil entender essa frase. Mas se cada pessoa entendesse um pouquinho melhor disso daí, o ser humano se direciona, né, se movimenta em relação à sua autossuperação com intencionalidade. Ou seja, não é você igual um boxeador louco e deixar o rosto para tomar soco toda hora. Você se movimenta, você vai levar soco o tempo todo,
mas você tem uma estratégia, você está pensando em que fazer. Então, quando eu decidi fazer mestrado, eu procurei o que eu tinha que fazer para conseguir fazer o mestrado. E hoje, sabe o que eu percebo em rede social? A primeira coisa que o profissional faz é mandar uma mensagem para mim pedindo como ajudar, pedindo o que fazer. E não é esse o caminho. Você primeiro busca, daí você vê as barreiras, encontra as dificuldades e de repente você chega e pede uma ajuda. Fala, ó, tô pensando em fazer isso, o que o senhor acha, tal. Mas quando a pessoa vem perguntar pra gente, a gente já sabe se o cara foi atrás ou não foi. Tem gente que chega pra mim e fala assim, ô professor, resolve pra mim, me ajuda aqui. Só que é a receita, né? Isso não existe. Eu acho que na nossa área existe uma falta de respeito dos profissionais com relação aos seus próprios clientes. Uau. A ponto do cara falar, ó, eu tenho uma aluna com condromalácia, me ajuda. Como assim? Como você pegou? Eu nunca vi sua aluna treinando, eu não sei como ela faz o exercício. Às vezes o pessoal chega para mim, professor, qual que é o volume de séries que você acha suficiente para hipertrofia em avançados? Daí eu falo, cara, como que eu vou responder quantas séries que é para você fazer se eu nunca vi você fazendo a série? Às vezes você faz 20 séries muito mal feitas, eu posso falar para você fazer 30. Ou às vezes você faz 15 séries muito bem feitas e vai ser mais do que suficiente do que as 30 que você estava planejando. Então, acho que a grande dificuldade que eu vejo hoje o mix de você estudar e ter vivência é muito difícil de você achar numa pessoa. Uau. Quando eu competi como atleta de fisiculturismo pela primeira vez, é como se eu tivesse feito um segundo doutorado. Porque, na realidade, quem é apaixonado pela musculação deveria entender que quem fez toda a musculação surgir foi o fisiculturismo. Sim. Ok. Não é questão de defender o fisiculturismo, é questão de que o fisiculturismo não é a musculação que ajuda o fisiculturismo, é o contrário. É o contrário, exatamente. exatamente. O fisiculturismo que deu tudo para a musculação. Exatamente. Então, à medida em que eu resolvi competir como atleta, eu criei duas barreiras. No mundo da pesquisa, eu sou o amante de bombado, e no mundo dos fisiculturistas, eu sou o professor Pardal que está me metendo onde devia. Então, isso é muito engraçado, porque no fisiculturismo, às vezes os atletas menos informados têm a impressão de que o bom treinador, o bom preparador é aquele que teve um bom físico ou que tem um bom físico. E o bom físico ele depende de inúmeros fatores. Tanto é que tem treinadores muito famosos que escolhem só a pedra que já sabe que vai dar fruto. Você pega lá um cara que já tem uma genética maravilhosa, bonito, já é mais fácil de treiná-lo, né, de mudar totalmente. Esse é o cara para eu postar no Instagram, né? Aí todo mundo vai olhar para mim e falar assim, tá vendo? Esse treinador faz sucesso com todos os caras que ele treina. O físico dos caras que ele prepara são todos tops. Agora, eu não vejo, porque eu posto foto das pessoas que eu acompanho e tem muito atleta que não tem lá esse físico top e eu acompanho o cara e eu posto lá no meu Instagram, tá aqui, ó, porque eu tô pensando em quanto ele melhorou. Pode ser que ele não seja o melhor campeão do mundo, ou pode ser que ele seja, mas não é isso que eu tô preocupado. E o que às vezes eu vejo na nossa área é uma inocência. É uma inocência enorme. Assim, aquele cara é foda, tá vendo o atleta dele? Calma, bicho. Vamos olhar o histórico. Esse cara foi formado por esse cara desde o início. E mesmo que tenha sido, fisiculturismo é um esporte que depende muito, claro, de você se dedicar, de você ter uma rotina. Nenhum bodybuilder chega na elite se não for assim. Mas é um esporte que a genética é muito importante. Você tem atletas que às vezes se dedicam mais do que outros, mais dedicação, mas não conseguem atingir o mesmo físico que o outro atleta porque é uma barreira, não adianta. Não adianta, e não há como lutar contra isso, né? Não, infelizmente não. Há como atingir o seu melhor dentro das suas limitações. E um bom treinador ele vai conseguir extrair isso. Ou seja, eu acredito muito que você pode melhorar qualquer pessoa, mesmo quem não quer ser atleta. De fato é possível. Só que a gente tem que saber encarar até onde a gente pode ir. E até onde essa pessoa quer, né? Exatamente. Porque assim, eu tenho alunos que, poxa, eles querem apenas melhorar a saúde deles, sabe? Consequentemente, vão melhorar o físico, isso é fato, isso é notório. Mas aquele aluno, ele tem um padrão, ele tem um patamar onde eu posso chegar. E não é porque aquele aluno não se tornou com um físico que, uau, nossa, ele é pior do que outro, ou eu não dei um treino para ele adequado. Não, a gente tem que saber respeitar também os padrões de corpo que a pessoa quer, sabe? Perfeito. Eu acredito muito na defesa da saúde. Sim. Mas saúde nem sempre é esse corpo comercial. Sem dúvida. Que estão vendendo, né? Sem então, dúvida. Saúde nem sempre não é isso. O corpo ele vem como consequência. Sem dúvida. E você tocou num assunto que eu queria tocar bastante contigo, que é a questão da mentalidade do atleta, porque eu acho que falta muito isso nos profissionais, sabe por quê, professor? Porque, assim, eu vejo personagens que é igual você falou, me procurando no Instagram, mas eu não tenho um aluno. Poxa, mas o que você tá fazendo? Uhum.
E assim, quer uma fórmula pronta que não tem uma receita de bolo. Eu posso passar coisas que deram certo comigo e passar técnicas que de fato vão auxiliar esse personal a ter mais aluno. Mas assim, as pessoas querem muito as coisas dada, né? E no fisiculturismo isso não acontece. Ou você corre atrás, ou você luta contra você mesmo, ou tu não vai ter resultado também, né? Eu acho que tem duas coisas aí, né? O profissional de educação física, se ele se dedicasse como um fisiculturista, provavelmente ele já teria sucesso. Uau. Já é uma primeira coisa que Uau, eu faria, né? isso, é sobre isso. Olha, quando eu comecei a trabalhar como estagiário, a gente não recebia bolsa igual esses garotos recebem hoje. Garotos e garotas. Recebem aí 800 até R$ 1.000 por E mês. reclamam, né, também. Eu pagava o passe do meu bolso para trabalhar como estagiário, achando ótimo, né? Porque no meu estágio eu aprendi, eu recebia cursos de graça lá dentro da própria academia. Então isso foi muito bom. O que eu vejo de errado é que nós estamos colocando o carro na frente dos bois. O garoto que está lá, o estagiário ou mesmo o professor de sala, ele sempre está preocupado em captar primeiro o aluno de personal ou futuramente captar o aluno de personal. Enquanto primeiro ele deveria dar um atendimento de excelência, independente de qual é o valor financeiro que ele vai ganhar, para depois as pessoas olharem para ele e falarem, esse cara assim que ele se formar ou ele sendo personal, eu vou querer contratar ele. E as pessoas estão invertendo. Uau, exatamente. Eu, quando era professor de sala, eu lembro que tinha alguns colegas que reclamavam, falavam assim, cara, para de andar pra lá e pra cá e dar ajuda pra todo mundo, que daqui a pouco os caras vão querendo que eu faça a mesma coisa. Cara. Bicho, é cansativo demais, eu não Puta aguento, que tem que pariu. trabalhar aqui o dia inteiro. É essa porra mesmo, é puta que pariu, porque caralho, velho. Eu não conseguia conceber que eu tava lá, tinha gente precisando de ajuda, precisando de auxílio. Lembrando que nessa época a minha ajuda e meu auxílio nem tinha a parte técnica que tem hoje. Então talvez eu ajudasse mais no coração do que no real da parte técnica. Mas o que eu percebo é que foi isso que foi me alavancando. Foi o Porque, diferencial. hoje quando eu dou um curso e alguém vai fazer uma prática comigo lá, às vezes eu percebo que a pessoa tá lá no meio da série e ela para e fala, eu não consigo mais. Eu fico do lado da pessoa e falo assim, você pode parar a hora que você quiser, só que eu não vou sair aqui do seu lado, não vou soltar a barra, você vai fazer até onde a gente vai conseguir. Então esse tipo de mentalidade de não parar, de tentar visualizar até quando você pode ir de fato e não até onde o teu cérebro quer que você vá, é uma coisa que eu vejo como muito escasso. Muito. Mesmo os profissionais mais tops em termos de conhecimento, esses inclusive de Instagram que dão cursos, que são famosos, muitos, não é uma crítica, muitos não têm essa coisa. Eu tanto tenho essa porra que tá aqui, ó, o disco óbolo tá tatuado aqui, ó, no meu antebraço e sempre esteve. Então, assim, essa coisa do sangue ferver a hora que você pensa no treino, a hora que você pensa em levantar um peso, a hora que você pensa em treinar alguém, se não for assim, não tem graça. Se não for assim, você vai entrar... Ah, professor, mas você nunca tá cansado para dar treino? Claro que sim, todo mundo fica. Principalmente quem tá trabalhando muito. Mas se você tá trabalhando muito hoje, já é um bom sinal, porque você tem muita procura. O que você tem que pensar no futuro é como cobrar um pouco mais para trabalhar menos e atender cada vez melhor. Porque, de fato, quando a gente trabalhar em linha de produção, a gente vai ficar cansado. Então, essa coisa da não desistência não é uma coisa pejorativa. Ela é uma coisa que você só consegue mostrar para a pessoa se você vivencia. Uau. E a maior parte dos profissionais, como não vivencia... Cara, você percebe o cara quando ele tá na academia. Ele tá atendendo um aluno de personal dele, o cara tá no leg, ele fica mais ou menos 1 metro do leg. Ele não tá lá no leg. Ele tá 1 metro do leg, é onde o aluno dele tá. E ele tá conversando com o aluno dele à distância. Então ele nem passou pela cabeça dele que talvez o aluno ficasse mais estimulado se ele estivesse mais perto. Se ele estivesse realmente falando, eu tô aqui, se você falhar, nós vamos mais uma, nós vamos mais 2. Mas não gritaria, grosseria. Eu, na minha época, a gente pegava o cinto desse que a gente usa para treinar o agachamento e dava cintada nas costas. Era uma época muito diferente. A primeira academia que eu estagiei, ela era parecida com a academia que o Ronnie Coleman treinava quando ele foi campeão do Mr. Olímpia, que era uma academia que tinha teia de aranha no peso mesmo. Então, tudo enferrujado, né? Não é história, igual a garotada. Você vê que às vezes o cara fala, não, eu já treinei em academia de bairro, você vê que o cara não treinou. Ele tá falando só para ganhar amizade. Mas então, essa história toda, talvez o que eu consigo talvez ajudar as pessoas hoje, seja porque, na verdade, o mais importante da minha história foi isso. Não foi necessariamente o mestrado, o doutorado, o pós-doutorado. Claro, se eu não tivesse tido a formação, eu não teria condições de estar com as pessoas hoje. Mas
o que ajudou no meu mestrado, no meu doutorado e na minha continuidade foram essas pequenas vivências. Professor, e valida muito o que eu falo, porque assim, não que a parte técnica não seja importante, ela é essencial. Na realidade, por que eu tô trazendo aqui no podcast, no Personalcast, outros temas? Porque assim, se você quer estar no game, a parte técnica já é essencial, é o básico pra você ter. Eu não tenho que estar aqui falando pra ti, vai fazer curso, sabe? Inclusive, Jonato tem vários cursos maravilhosos, então isso é sua obrigação. Ninguém tem que pegar na tua mão e fazer isso. Mas o restante dá pra ajudar. E assim, a Renatinha também, Renatinha inclusive vai vir aqui também, ela postou no Instagram dela ontem que, quando ela pergunta para as pessoas, poxa, por que você não faz atividade física? Ah, porque o professor não me ajuda, porque o professor só tá no telefone. Isso, cara, igual ela falou, entristece ela, entristece a mim. Porque, assim, o professor, ele reclama tanto, mas você chega numa academia, o professor tá no telefone, o professor não tem aquela atenção, ou às vezes, desculpa mesmo, mas a maioria dos professores tem atenção nas gostosas, nas bonitas, mas, poxa, deixa os idosos de lado. Isso acontece pra caramba. Sem dúvida. Isso é a parte mais feia da nossa área. E, assim, esse diferencial, essa atenção, eu também sempre tive bastante. Eu acho que não é só isso, é o essencial da gente, sabe? Porque hoje em dia as pessoas estão muito carentes. Carentes de atenção, carentes de, poxa, às vezes a pessoa vai pra lá com um problema, sei lá, brigou com o marido, enfim. Não sei, tem depressão também. E, cara, esse professor, ele não tá preparado pra saber como é que uma pessoa com depressão age. Sabe? Os profissionais não estão se especializando nisso. Se você for pegar um curso que eu ministrei com a Renata há muito tempo, a gente sempre troca ideia, né? O curso voltado para mulheres, né? Musculação feminina, acho que tu chegou a fazer esse curso, né? Fiz. Hoje, uma pessoa que não estuda menopausa, ela não tem condição de atender mulheres na faixa de 45 a 60 anos. Exatamente. Porque você literalmente vai ter essa visão. Ah, tá com frescura, não sei o quê, não sei o quê. E você não vai ser psicólogo, mas se você entender, pelo menos fisiologicamente, o que está acontecendo naquele período, provavelmente você vai saber qual é a conduta que você tem que proceder no treino para minimizar a situação e até para fazer a aluna ter aderência. Que, para mim, a pedra assim, filosofal da nossa área é que os profissionais ainda não aprenderam a fazer os alunos terem aderência. E todo mundo confundindo aderência com deixar o aluno fazer o que ele quer. Você não é profissional da área se tudo que teu aluno pede você dá no treino para ele. Isso não é um profissional da área. Eu não conheço nenhum médico que aumenta a dose ou a frequência de remédio porque a porra do cliente foi lá e pediu. Isso não existe. Então, o profissional da área, na nossa área, ele tem essa mania. Eu tenho que trocar o treino, senão o cara desiste. Eu tenho que trocar o exercício, senão o cara desiste. Mano. Esse cara que depende de trocar exercício para permanecer no treino, que você que é profissional, ele já vai desistir. Então, se fosse real que trocar treino à medida em que o aluno pede fosse fazer aderência, nós não teríamos 5,5% da população brasileira matriculada em academia. Uau. E olha o pior, quando eu falo 5,5% matriculado, eu não estou dizendo frequentadores assíduos. Estou dizendo matriculados. Lembrando que o Brasil é o segundo país em número de academias do mundo. A gente só perde para os Estados Unidos. Então, assim, o profissional é engraçado. Eu fui dar um curso em Tocantins esses tempos, e aí o organizador, né, lotou o curso. O organizador falou assim, alguns profissionais falaram que não viriam porque já sabem tudo que vai ser falado. Aí eu fico pensando assim, caralho, eu tô estudando essa merda direto e eu não entendo daquilo ali do jeito que eu acho que eu deveria entender. E esse, que é aquele cara que vai chegar pro aluno, não, eu acho que é isso, não, faz aquilo. É o cara que é capaz de chegar na aluna dele e falar assim, para de tomar pílula. Ele nem sabe o significado que a pílula precisa ter na vida daquela mulher, né? No sentido contraceptivo da palavra. Você chega lá, antiético, invadindo a área de outra pessoa e fala, você vai parar de tomar pílula. Primeiro, você não tem habilitação nenhuma para fazer isso. Fazer isso, exatamente. Contém assinação e significância. É a melhor palavra que você pode... Se tem uma coisa que vai fazer você ter sucesso na sua vida, por mais estranho que possa parecer, é você acordar de manhã, olhar no espelho e falar assim, contém assinação e significância. Uau! É uma frase fundamental para a vida. Porque à medida que a gente entende a nossa insignificância, a gente consegue ter alguma significância. Alguma significância. Senão, não. Senão eu vou falar assim, eu já sei tudo que esse cara vai falar lá, por isso eu não vou fazer o curso. E é uma das maiores ignorâncias. Na realidade, assim, eu acho que eu costumo falar muito no meu Instagram, nas minhas redes sociais, é o seguinte, se você sabe e não tem resultado, você não sabe. Cara, não tem como eu falar, poxa, eu sei de fisiologia, não preciso desse curso. Você tem resultado? Quanto de resultado você está tendo? Se você não tem, você não sabe. Sabe? Então, eu vejo muito essa questão de ego, essa questão de discordância na nossa profissão. O Jonato... Não, cara.
O Jonato tem tudo aquilo que eu não tenho ainda. E quando eu conseguir aprender 1% com ele, eu vou querer aprender mais 1%. Então, é preciso. Essa frase foi fundamental. Cara, pausa esse podcast, volta e ouve isso de novo. Uma outra coisa importante que eu vejo é que a nossa área ela é dotada de uma situação que ela é única. Por exemplo, a nossa área é a única que a Flávia posta um vídeo de um aluno dela treinando no Instagram dela e vai vir, assim, alguns profissionais vão entrar lá, não à parte, não no direct, não conversando com você para dar uma opinião, e sim lá no seu Instagram vão colocar comentários de que o treino tá errado, de que o exercício tá errado, que isso aqui. Enquanto a educação física continuar com esse tipo de profissional, olha uma outra coisa, não há conhecimento técnico algum que supere a falta de ética. Para mim, você pode ter o cara mais foda em conhecimento técnico, e tem alguns que são muito bons tecnicamente, mas são tão antiéticos que acaba por terra, tudo se perde. Então, sabe, a ignorância é tamanha que eu tô, sei lá, quantos 20 mil porra de anos na musculação, e às vezes eu posto um vídeo e tem alguém que vai lá, olha, veja bem, professor, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara, eu não sei, assim, tem horas que eu fico pensando qual é o nível do cidadão para ele achar que ele, né? Primeiro que o local não é o local, aquela não é a situação. Toda vez que eu pego alguém escrevendo textão, eu fico pensando, cara, esse cara não estuda, ele não tem tempo, ele é um amargurado, é um coitado que tem tempo para entrar no Instagram de outra pessoa e ficar escrevendo textão. Fica escrevendo merda no Instagram de outra pessoa. Veja bem, o pessoal me manda direto assim, ó, manda um link de uma postagem de alguém e fala, professor, o que você acha? Esses dias o garoto, ele não ficou chateado, eu falei, na boa, ele me mandou um link e falou, professor, clica aí e vê o que você acha. Eu falei pra ele, cara, primeira coisa, eu não clico em link, porque eu tenho medo de ser hackeado. Então, não vou clicar. Inclusive, hackearam, né, professor? Sem dúvida. Foi pior, foi por dentro da telefonia, né? Olha aí. Eu falei assim, ó, não vou clicar, não vou ler o texto da pessoa, não vou perder o meu tempo para te dar uma opinião. Uau. Falei, o que eu vou te falar é o seguinte, se você tem uma dúvida sobre esse assunto, vai pegar livros e artigos nessa área e ler para ver se você acha que a opinião do cara é boa ou não. Agora, você me pedir para perder o meu tempo lendo uma postagem de outra pessoa para eu dar a minha opinião para você, é demais. Uau. Falei, não, cara. Falei, para, isso é inaceitável. O que eu acho? Eu tenho que fazer meu trabalho e oferecer o melhor serviço para as pessoas que quiserem o meu serviço. O que eu acho não faz diferença nenhuma. A verdade é essa. Exatamente isso. E aí você já entra na premissa, professor, porque, cara, o que mais eu vejo que me adoece é, puta, mas o profissional ali, o personal X tá cobrando, sei lá, porra, R$30 hora aula. Ah, mas, cara, não importa quanto ele tá cobrando, se é 30, se você acha pouco, se é 100, você acha... Não importa, sabe? Eu acho que você tem que fazer o seu. Não, como você falou, 5,5%, olha o tanto de gente que ainda não está nem matriculada, olha o tanto de gente que esse personal pode ir atrás e fica preocupado com outro, sabe? Pô, mas tá cobrando R$30, aí eu não posso cobrar meu valor. Não. Na mesma academia que ele tá cobrando 30, se você se especializa, você cobra 100, você cobra R$200 hora aula, enfim. Não é questão de valor, é questão de valor do profissional, de quanto você se valoriza. Porque esse mesmo personal que tá te mandando textão, tem tempo de te mandar textão, é o que reclama que não tem aluno. E o nicho, para pagantes de hora aula mais alta, ele é um nicho que, à medida em que você atinge ele, você não volta para outro nicho. Você vai se manter no nicho de hora-aula alta. Então, o profissional que cobra muito menos, ele não afeta você em nada. Porque você está num nicho que esse cara que paga R$200 hora-aula, ele não está interessado em contratar um profissional que cobra R$30 a hora-aula. Porque o gap de conhecimento e de resultado é muito grande. A diferença é enorme. Entende? Quando você atende uma pessoa que tem sucesso profissional na sua área, ela é uma pessoa que, mesmo ela não sendo da área, ela não é um ignorante. Quando você for conversar com essa pessoa, eventualmente ela vai fazer alguma pergunta meio trick, assim, uma pergunta meio, né, para te colocar, não necessariamente para te colocar em xeque, mas porque ela acredita que você saiba, que você tenha conhecimento suficiente. Para validar, inclusive, também, né? Eu atendi por muitos anos um senhor aqui de Brasília, milionário, que ele uma vez ele pegou um exame de sangue, chegou para mim e falou assim, eu quero saber que raio que é esse de PSA. E eu acredito que quando ele fez isso, ele pensou assim, eu quero saber se vale pagar 250 essa hora aula. Aí eu falei assim, cara, PSA é um exame de sangue que tem para avaliar possibilidade de evolução do câncer de próstata. Quando o homem ele apresenta PSA alta, depois vai ser pedido exames complementares, inclusive de toque, para ter certeza que não tem um câncer de próstata. Só que eu vi que ele arregalou o olho e pensou assim, da onde que esse cara tirou isso? Da onde que ele tirou isso? Pois é, então assim, quem tá nesse nicho é um profissional de verdade.
Você pode ter um cara que está nesse nicho e é enrolador? É marqueteiro? Pode. Mas você não tem que se preocupar com isso. A única coisa que eu disse desde o começo nesse podcast, e volto a dizer, você faz o marketing do jeito que você quiser. Só que eu faço um marketing saudável que eu entrego. Ou seja, Exato. eu não consigo vender uma coisa, primeiro, humilhando ninguém, e segundo, sem você entregar o serviço. Porque sim, tem muita gente que tem conhecimento técnico mínimo e tem 50 milhões a mais de seguidores do que eu tenho, inclusive fala besteira toda semana, mas tem lá um monte E daí, né? tem o seu sucesso. Então, eu não estou preocupado com esse profissional. Eu estou preocupado com o que eu vou fazer, se o que eu estou falando tem repercussão boa para as pessoas. E as pessoas acham que eu ministro cursos de especialização há 17 anos. Uau. 17. Em 2004, eu dei a minha primeira aula de pós, quando eu estava no primeiro semestre do mestrado. E hoje, essa garotada que está começando a dar curso agora, eles querem cobrar a mesma coisa que você. Eu olho pro cara e falo assim, cara, eu passei uns 10 anos cobrando metade da metade da metade da metade disso. Então, veja, bichão, tem que ralar a bundinha no chão primeiro. Tem que esfregar a pele no chão para depois você se machucar, para depois você recuperar, para você falar, agora dá. Porque senão, esse período que essa pessoa tem sucesso é um período muito transitório. O que as pessoas não entenderam ainda é que atingir sucesso é possível. Agora, manutenção disso é que é complicado. Exatamente. Porque se você vende um negócio... Porque assim, veja, o que quando a gente vai conversar sobre vender um produto, todo mundo fala? Você tem que atingir a dor da pessoa. Exato. Concordo. Mas atingir a dor da pessoa fazendo ela ficar para baixo e depressiva, com o que você está falando? Não. Prefiro não. Não vai ser o meu estilo, Não certamente não. Exatamente. Dá pra você atingir a dor que tanto dizem sem humilhar, sabe? Sem falar, se você não fizer isso, você tá perdido. Não, cara. Não é isso. Você tem escolhas, você pode escolher o que você quiser. E eu acredito muito nessa questão desse marketing falso, porque é um marketing falso. Não dura muito tempo. Não. Porque o aluno vai ver que não tá tendo resultado, sabe? E ele vai começar a falar, putz, eu tô pagando 250, que seja, mas para um marqueteiro, para uma pessoa que não conhece, não tem conhecimento. Então, assim, eu acho muito importante você vir falar sobre isso, professor, porque valida muito mais. Valida muito mais o personal que, às vezes, está aqui assistindo a gente e que, putz, estava preocupado só com a hora-aula do outro, ou está preocupado, cara, quanto aluno o outro tem, ou então ele me roubou um aluno. Não, puta que pariu, gente, para com isso. Olha para você, sabe? Se profissionalize, sabe? Comece a fazer por onde cobrar R$100 hora aula, cobrar 200, enfim. Isso eu acho que acontece de forma até gradativa, de forma natural, quando você começa a se especializar, né? Vou dar um exemplo de uma coisa que o brasileiro precisa melhorar. Eu morei nos Estados Unidos, quando acabou o meu pós-doc nos Estados Unidos, me convidaram para ficar na universidade, eu não quis, que é o sonho de muita gente. De muita gente, inclusive. Muita gente é muito... não tem noção, né? Europa é a mesma coisa, fica achando que é... Mas quando tá lá... exceção de alguma coisa ou outra ali na qualidade de vida, tem gente que acha que o povo europeu é o povo mais educado que existe, estão muito equivocados nessa visão. É muito equivocado em algumas áreas, é muito educado em algumas áreas, mas não em todas. Pelo contrário, tem algumas áreas que o europeu ele é muito mal educado, tá? Inclusive consegue às vezes ser mais mal educado que brasileiro. É uma coisa que é importante que vocês saibam para vocês não terem essa visão apaixonada dos Estados ilusionária. Unidos, da Europa. E eu não tô falando mal aqui, até porque eu fiquei lá tranquilo, de boa. Não é isso. A gente tem uma situação assim. Por exemplo, eu vejo um cara que está fazendo sucesso. Em vez de eu me preocupar ou ficar com raiva dele, por que eu não fico olhando algumas estratégias que ele usa, né, de modo a conseguir entender aquilo e transferir para mim, adaptando para as minhas condições? Porque a nossa área tem exatamente isso que você falou. Pô, mas aquele cara cobra muito caro, mas aquele cara é isso. Esses tempos o cara me convidou para dar um curso. E aí ele perguntou o que ele falou, se eu emitia o certificado também, se eu fazia mais o que, não sei o quê. Eu falei, cara, deixa eu te falar, eu já tenho que montar o curso, dar aula, você não vai fazer nada disso. Já vai ser complicado para mim. Mas você ganha muito bem para isso. Uau. Naquele momento eu falei assim, olha, bicho, deixa eu te falar, não é nem pela grana, não tem condição de eu ministrar um curso para você. Uau. Porque a maneira como você vê a área já é uma maneira que para mim não serve. Então eu vou ter que pedir para você chamar outra pessoa, porque não vai dar certo. Que incrível. Então, a nossa área ela tem uma situação em que ela pode, de fato, melhorar muito nesse aspecto, mas eu acho que tudo começa pela educação.
É muito difícil Bacana. você criar uma condição de educação. Do cara, olha, Flávio, eu tenho uma opinião aqui, não na frente do seu aluno. Olha, Flávio, eu tenho uma opinião aqui lá no direct. Olha, no e-mail, no WhatsApp, uma conversa à parte, em que a gente vai conversar, Exatamente. sem eu ficar dando print do que eu tô conversando com você e depois expor você para outras pessoas. O que Como acontece tem profissional que bastante, faz né? isso. Eu conheço grupos de pessoas por aí que tem grupos de WhatsApp só para pegar vídeo de pessoas no Instagram, baixar no seu celular, jogar no grupo e ficar. Falando. Existem muitas pessoas na área que pensam assim: tal pessoa é seu antagonista, você é inimigo de tal pessoa, você não gosta de tal pessoa porque você fala coisas totalmente distintas dessa pessoa. Primeira coisa que todo mundo aqui precisa entender: não existe como um profissional sério e ético falar uma coisa muito distinta do que eu vou falar. Porque se ele lê os mesmos artigos que eu e tem a capacidade de interpretar como eu tenho, vai ser impossível ele querer criar a roda de novo. Então, essa é a primeira coisa. E se tem alguém que fala algo muito diferente do que eu, ou alguns, eu não tô nem aí para isso. Tô Eu cagando fico pra isso, na preocupado realidade. com você, que é profissional, acreditar nessas pedras e seguir esse caminho. É isso que me preocupa, porque o que você vai perceber é que tem muita gente que faz muito mal à área e ganha muito dinheiro para ele mesmo, E são fazendo, bem influentes, inclusive. infectando pessoas. Exatamente. Infectando pessoas. E às vezes o pessoal chega muito isso: professor, você não vai me vender sua metodologia? Eu falei: eu não tenho metodologia. Uau, isso. Não tem essa de metodologia. Eu não vou inventar nada. O que tá posto, tá posto. E assim, professor, uma coisa que eu acho muito interessante no seu Instagram é o seguinte: você sempre posta artigo. Só que assim, não é. Gente, não, aqui a gente não tá falando mal de ninguém, mas não é colocando assim, generalizando o resultado de um artigo. Entende? Gente, o artigo, ele é específico para aquele padrão que foi estudado. Aí existem pessoas que são bem influentes e o que eu quero, que a gente está levantando aqui é esse alerta de pessoas influentes pegando um artigo que foi com um público específico e generalizando aquilo e vendendo isso como se fosse normal. Perfeito. O cara seleciona os artigos que comprovam a ideia dele. E não seleciona os artigos que estão publicados naquela área. Isso é um perigo enorme. Por isso que eu sempre digo o seguinte: não existe tanta diferença entre um doutor e um cara que é especialista e estuda bastante. Não existe tanta diferença. Existe uma diferença que quem não fez realmente o doutorado ou pós-doutorado, que realmente, por mais que você queira muito, é mais ou menos como o fisiculturismo. Você não viveu a ciência. Então, por mais que você seja um cara muito estudado, versado, a tua capacidade de realmente interpretar um artigo ou um livro quando você está lendo, ela é mais limitada naturalmente por você não ter vivido aquilo. Então tem caras que eu conheço às vezes que manjam muito mais de uma área específica, inclusive, do que eu, muito mais. Só que você percebe que quando o cara vai fazer a interpretação, ele faz uma... Não é que ele está com má intenção, é que ele não tem como interpretar do jeito que tem que interpretar. Porque ele não vivenciou, ele não tem experiência. Não adianta. Então, assim, esses tempos eu até vi o cara falando assim: olha, a minha experiência serve como um doutorado de tantos atletas que eu já formei. Tá? Isso é o brasileiro. É desrespeitar o quanto é difícil você fazer uma pós-graduação. O esforço do outro, na realidade, né? A batalha do outro, né? Até hoje, tem pessoas que acham que a sigla PhD, PhD, é pós-doutor. Essa sigla não é para pós-doutor. Você tem no inglês a sigla MD, que é Medical Doctor, e tem a sigla PhD, que é Philosophical Doctor. Na verdade, é bem simples assim, pessoal. PhD é o cara que fez doutorado. Exato. E MD é o médico, que pode não ter feito doutorado. E daí por isso que chama de Medical Doctor, que é o cara que fez medicina. E por isso eles se chamam, né, se intitulam doutor por causa de ter feito medicina. Mas o pós-doutorado é uma outra coisa. PhD é qualquer pessoa que fez o doutorado. Então, assim, existe uma confusão. Olha, se você for pegar hoje e eu te perguntar quem foi o treinador que fez a Malha Imagem ganhar a medalha de ouro, se eu perguntar isso para o Brasil inteiro, 1% vai saber responder. É um brasileiro, chama Nélio Moura, um dos maiores treinadores de salto do atletismo do mundo, treina outros atletas de fora do Brasil que competem em Olimpíada. Então, o Brasil, ele não valoriza a sua história, a história dos seus grandes treinadores, a história dos seus grandes atletas. Você vê, um atleta encerra a carreira, já começam a falar mal do cara. Cara, olha os comentários que fizeram sobre a Daiane dos Santos quando ela estava fazendo os comentários na televisão. O brasileiro, nesse ponto, ele me faz ter vontade de morar em outro país. De morar em outro país. É muito chucro, né? Veja o que a Daiane fez pelo nosso país. E a galera fazendo meme com a foto dela. Você tá de brincadeira. Isso Inaceitável.
Professor, eu peguei algumas perguntas aqui que mandaram. E, na realidade, assim, uma que eu achei bem interessante, porque me mandaram muitas perguntas técnicas. Gente, eu acredito que hoje eu quis trazer um Jonato diferente. Um Jonato, eu quis mostrar o que se precisa para ter sucesso na área, sabe? E aí, o que você acha que falta, professor, hoje, para mudar essa mentalidade? Eu sei que é um assunto muito maçante, mas, assim, hoje, qual seria o teu conselho para os personagens que estão aí nos assistindo e que tá perdido na área, realmente perdido na profissão, desacreditado, sabe? E, às vezes, assim, por N motivos. Mas, assim, tem Jonato, tem outras pessoas na área que têm sucesso. E o que você pode passar para eles? A primeira coisa que a gente tem que entender é que na pandemia, quem soube agir bem, em vez de ganhar menos, ganhou mais. Exatamente. Essa área foi mais valorizada, e como foi? apesar do entendimento dos bloqueios nas academias e tudo mais. Na área da docência, nós fomos extremamente afetados. Foi o pior momento de todos os tempos na área da docência. Eu não falo de política nem de religião em nenhum momento, vocês nunca vão me ver falando disso publicamente. O que acontece é um fato. Esse momento atual foi o pior momento possível para a educação brasileira, o pior de todos. Exatamente. Tem um monte de amigo professor que era professor universitário que hoje mudou de profissão porque não conseguiu se sustentar dentro da profissão de professor universitário. Eu acho que o princípio básico de você conseguir ir bem como personal é começar a se organizar. Sim. Ter uma agenda, organize os seus horários. No horário que você está sem cliente, cria uma condição de produzir conteúdo que vai chamar clientes. Ou seja, infelizmente você precisa buscar uma automotivação. A única pessoa que pode mudar o seu próprio destino é você mesmo. E essa automotivação, por exemplo, até mesmo em fisiculturismo você tem que ter muito isso. Muito, porque assim, questão até hormonal, a oscilação de humor, enfim, é gigante. Como que o Jonato busca essa automotivação? Como que o Jonato faz? Olha, vou ser bem sério pra você. A maior parte das pessoas que me conhece e que é meu amigo de verdade não entende como que eu aguento. A verdade é essa. Eu acabei de vir de um processo de terminar de construir minha casa. Foram 2 anos de atraso, nós tivemos problemas assim severos. Literalmente eu fiquei doente durante o processo, né? Minha esposa, a gente ficou doente. Mas o que acontece? Eu acho que essa resiliência, eu não vou desistir, que eu sempre tive dos operários, que foi meu pai e minha mãe, 2 operários, ela foi mais reforçada ainda quando eu virei bodybuilder, porque, imagine, eu vou dar um curso 8 horas da manhã. Ele começa às 8 horas da manhã do sábado. Às 6h30 da manhã eu tô fazendo cardio em jejum na esteira do hotel. Vou tomar café, vou dar curso o dia inteiro. Acabou o curso, eu vou pegar um avião no outro dia, no domingo. Se eu não estiver em outro lugar dando curso, eu tô de novo lá na esteira fazendo aeróbio em jejum. E assim vai, quer dizer, a maior parte das pessoas não vai conseguir acordar mais cedo sabendo que vai ter que dar curso o dia inteiro. Não. A maior parte das pessoas não vai conseguir carregar a marmita lá no aeroporto, em vez de ver todo mundo comendo que tá lá no aeroporto, sentar, abrir sua marmita, comer, ter essa paciência. E no final é isso que dá resultado. Dá o resultado que você pode ter, mas que dá resultado, dá. Então, eu acredito que a pessoa criar uma rotina, horários estabelecidos, não é porque você não é contratado por uma empresa das 8 às 18 que você não pode fazer os seus horários. Principalmente para quem é a sua própria empresa, que é o caso personal, você tem que sim estabelecer os seus horários. Importantíssimo. Não é porque você não tem cliente que você tem que acordar às 10 horas da manhã. Acorda às 8, cria uma rotina, faz um trabalho de divulgação, lê um artigo, já se organiza, e assim você fica com o teu dia mais preenchido, mais motivado. Se não, porque assim, eu entendo, já passei por várias situações em que eu tive também crises depressivas gravíssimas, quando eu morei em São Paulo. Tive que tratar, inclusive, muitas pessoas acham que a gente só vive uma vida feliz, né? Isso não é verdadeiro. O Instagram também traz muito isso, né? Porque a gente só posta, na realidade, a maioria das vezes o que dá certo, né? Mas o que tá acontecendo por trás... Se você pegar o ator The Rock, ele mesmo já postou que teve depressão. Inclusive, fez é muito legal aquele vídeo muito legal dele. aquele vídeo dele, assistam. Então, é uma coisa que você não tem que ter vergonha, ou seja, vai ter momentos em que você não vai estar motivado, só que a única forma de você sair desse buraco é tentar criar uma rotina. É como você mesmo já falou antes. Eu não quero saber da reclamação, eu quero saber de que eu poderia fazer para solucionar. Sim. E eu sou uma pessoa que é exatamente dessa forma que eu penso. Eu tô com um monte de coisa para fazer, eu penso, tá, beleza, o que eu vou fazer aqui para resolver pelo menos uma parte disso? Pelo menos 1% disso. Sim. 1% todo dia, na realidade, né? Porque também é vendido pra gente essa questão do ser bem sucedido, é você
putz, não, cara, faz o básico primeiro, o arroz com feijão. Felipe, coloca aqui um pouco, coloca água aqui, por favor, Não, pro tá Jonatas. bom, Tá bom, professor? Uhum. Então, assim, faz o arroz com feijão bem feito, sabe? Mas qual dica você daria, assim, pra um personal que não tem aluno agora, que saiu totalmente perdido da graduação, professor? Bom, a primeira coisa que eu faria, já vou dar duas menções. Muitas pessoas da educação física que não têm experiência com fisiculturismo me falam assim, eu quero treinar atletas, como que eu começo? A primeira coisa é você acompanhar um atleta, se oferecer para ajudar ele. Posso te ajudar, posso te acompanhar nos teus treinos, posso ver o que você faz na sua dieta. É o único jeito de você viver. Só que você vai fazer isso sem receber nada em troca. Você vai receber o conhecimento e depois você vai conseguir aplicar esse conhecimento para outras pessoas. Exatamente. Foi assim comigo. No começo eu treinei muito atleta sem cobrar nada, justamente para conhecer o esporte, para saber qual eram os bizus que tem dentro do esporte. Vivenciar, né? E quando um personal está precisando de aluno, mas não tem aluno, acho que a primeira coisa que ele tem que fazer é colar em alguém que tem aluno. Porque o cara que tem muito aluno, com certeza, no momento que ele vai ter uma pessoa que vai procurar ele não tem horário, ele vai indicar alguém. Quem que ele está indicando? Quem está lá ajudando ele? Ô, bicho, posso te ajudar? Posso responder algumas mensagens de suas consultorias para eu aprender um pouquinho como que funciona? Não precisa me pagar mais nada no começo, não. Só quero aprender como que você conseguiu ter tanta consultoria. Já imaginou você, por exemplo, como que você iria aprender se você fosse lá ajudar a Renata, pensando na quantidade de consultorias que ela tem? O que ela fez? Qual foi o esquema? Você vai aprender. E tem tanta gente para fazer consultoria, para fazer personal, que a pessoa que está te ajudando, ela não vai perder aluno por causa disso. Não vai perder. Não, só vai aumentar a rede. Exatamente. Eu digo que, cara, o conhecimento é a única chave de entrada para tudo. Hoje em dia, as pessoas estão muito... É o que você falou, tá colocando o carro na frente dos bois. Porque, assim, ele quer ganhar muito, mas não se qualifica para isso. Porra, vai para alguém que tem isso, sabe? Que tem essa qualificação que você deseja. Tira esse ego besta que só te leva para baixo. De tipo, não, eu não preciso de ninguém. Eu já aprendi, fiz minha faculdade, tô de boa. Eu vou falar uma coisa aqui, eu não tô fazendo propaganda, mas, por exemplo, se você pegar hoje a Uplay da Uniguaçu, que é tipo um Netflix, você paga um valor lá, eu não sei nem quanto que é, mas é tipo um valor de Netflix. É ridículo. Aí você tem todos os cursos Deixa de pagar a Netflix e, por favor. Você tem todos os cursos disponíveis, quer dizer, Uau. você não vai... Se você tiver sem grana e não puder sair para fazer um curso presencial lá com o professor, porque tá um pouco além do teu orçamento, você tem outras opções tão boas quanto, não é um conteúdo inferior, pelo contrário, é o mesmo conteúdo, e você tem plataformas. Então, pergunta, professor, o que você acha? Qual lugar que eu posso fazer? Isso aí a gente vai ter total condição de te responder para te ajudar. Então, assim, a questão hoje não é só dinheiro. Você consegue, sim, melhorar a sua formação, mesmo que você esteja meio apertado. Isso é um fato. Com certeza. Por exemplo, estamos aqui fazendo um podcast totalmente gratuito que você vai tirar muito conteúdo aqui do que o Jonato falou. É isso. É sobre isso, né, professor? Acho que acredito que é levantar a bunda da cadeira, parar de ficar metendo só o problema, porque é o que foi nos ensinado, né? O brasileiro tem muito disso que eu acredito que nos Estados Unidos não tenha. Essa questão desse mimimi, de tipo, mas tudo é... Não, cara. Tu tem que fazer, E lá é pronto. pay per use. Ou seja, você só usa se você paga. Exatamente, gente, é qual totalmente é o brinde, assim. o que é de graça, não existe Não nada tem disso. bônus lá, gente. Não. Não existe isso. Não existe. Essa é a nossa cultura. É a nossa cultura. Cara, professor, eu acho que assim, eu fiz todas as perguntas que podia fazer. Gratidão pelo seu tempo. Eu sei que você é mega corrido. Inclusive, você vai estar em Belo Horizonte, não é? Esse final de semana? No domingo em BH e no sábado aula online. Domingo, dia 24, né? Isso. Domingo, dia 24 e aula online. No sábado é a aula da pós-graduação da Uniguaçu, né? A aula do curso de Fisiologia do Exercício. Acabou a aula, final da tarde eu já pego o avião, vou para Belo Horizonte, vou até Santa Luzia, que é a cidade que eu vou dar o curso, e volto domingo à noite. Que bacana. Pra quem quiser te seguir, tuas redes sociais. É @Jonato Prestes. @Jonato Prestes. É um nome tão esquisito que é muito difícil você não conseguir me achar. Gente, e falando de novo, quem não tem dinheiro lá tem muito conteúdo gratuito, muito artigo, vídeos do Jonato fazendo execução do movimento. Então, assim, só não aprende, só não tem resultado quem realmente não quiser. Professor, gratidão pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, pelo teu conhecimento passado aqui. Não, eu que agradeço e depois vou postar a foto desse podcast no meu Instagram e pedir para todo mundo que está lá começar a seguir também a Flávia, começar a acompanhar o trabalho, porque a gente tem que incentivar quem está fazendo bem para a educação física. Muito obrigada, é isso aí. Para você que fica aí, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.